Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição que estamos nessa semana é a lição 5 e o título é Como Estudar a Bíblia. Eu não peguei nenhuma definição do Cláudio Arantes, muito menos do Caleb de Carvalho, que são pessoas que fazem, no caso, o Caleb de Carvalho é o autor crucial das imagens da lição, é ele que cria as imagens. Já o Cláudio Arantes é um anestesista de uma mente brilhante, tem um conceito muito largo sobre o tema da lição, e eu gosto também da definição dele, mas ninguém falou nada. Então, vamos fazer uma suposta, vamos dar uma definição particular sobre a imagem da lição. Observa só, como estudar a Bíblia. Nós estamos vendo aqui 4 imagens diferentes. Uma pessoa que está orando a Deus para que também consiga encontrar na palavra de Deus a sua resposta. Você encontra aqui uma pessoa que está com uma lupa pesquisando, se aprofundando. Outra pessoa está lendo, fazendo anotações, rabiscos, talvez preparando sermões. E aqui do outro lado tem uma leitura bem superficial. Uma pessoa está bem acomodada, está lendo como se fosse um livro comum. A pergunta que eu faço a você é: como você estuda a Bíblia? Você faz uma leitura superficial? Você lê pesquisando com o desejo de querer aprender mais? Você faz uma leitura querendo, na verdade, se aprofundar, outra só para fazer sermões? Ou você clama muito a Deus para que Ele faça entender a sua vontade? É Ele que é o responsável da Bíblia. É Ele que, na verdade, é o inspirador e Ele sabe o que é que tem ali, o conteúdo que tem ali, para qual propósito foi escrito. Então, assim, o ideal é que nós possamos, todas as vezes que formos ler a palavra de Deus, sempre buscar em oração. Não se pode ler a Bíblia sem a oração. É impossível entender as grandezas de Deus naquilo que Ele revelou em sua palavra sem que haja oração. Por isso, a pergunta que faço para você é: como você estuda a Bíblia? Coloca aqui nos comentários: irmão Abel, eu estudo a Bíblia dessa maneira. Eu gosto de estudar a Bíblia pesquisando. Eu gosto simplesmente de fazer uma leitura dos Salmos porque eu encontro naquele muito conforto para mim. Eu gosto de ler o livro de Provérbios porque ele tem muita sabedoria e me orienta sobre muitas coisas. Não só de qual parte da Bíblia que você lê, mas como você lê ela pelo completo. E uma coisa que aqui é o verso para memorizar, né? Isaías capítulo 55, verso 11, ele faz assim: assim será também com a minha palavra, que ela não voltará para mim vazia. A palavra que sai da minha boca, ela fará aquilo que me apraz, ou seja, ela trará o efeito que eu quero. E a expressão assim ocorre com a palavra, assim como. O autor, o texto aqui de Isaías, ele é uma continuação dos versos anteriores. E nos versos que antecedem, Isaías está descrevendo que, assim como o orvalho cai, a chuva cai e brota na terra, e faz da terra com que ela brote e germine e gere fruto, assim também é com a minha palavra. A minha palavra não irá se sair da minha boca sem alcançar o propósito que eu queira que ela faça. Então, ela não voltará vazia, ela alcançará o propósito que Deus quer realizar. E aqui o autor falou sobre a altura, perdão, né? Falou sobre algumas coisas, entre elas ele pergunta aqui, sim, ela pergunta aqui assim: você se lembra qual foi a sua primeira Bíblia? Você lembra qual foi a sua sensação de ter a primeira Bíblia? Irmãos, eu tenho uma Bíblia aqui bem velhinha, muito velhinha. Essa aqui foi de 96. Ó, tá vendo? A capa dela já está toda descalçada. Essa aqui eu ganhei quando eu me batizei. Eu tenho outra também velhinha, que é essa aqui. Essa aqui é a atualizada, de João Ferreira de Almeida, e essa daqui é a corrigida. Também está bem velhinha. Eu aqui fazia muitas anotações nessa Bíblia. Olha só como é que ela tá. Tá vendo? Ó? Anotada, com gráficos, com rabiscos que eu fazia. Essas duas aqui são as minhas mais antigas. Hoje, graças a Deus, eu tenho várias Bíblias. Eu tenho aqui embaixo Bíblia da Católica, eu tenho Bíblia de Testemunha de Jeová, eu tenho uma Bíblia, a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, eu tenho uma versão King James, eu tenho uma NVT. Graças a Deus eu tenho várias versões de Bíblia. E cada uma para mim tem uma grande importância. A que eu uso hoje, que eu uso para sermões e tudo, é essa daqui. Grossa, pesada. Essa é a Bíblia de Estudo NVT. Eu até aconselho a você ter uma dela. Ela é muito boa na sua linguagem e a nota de rodapé dela, na maioria das vezes, são bem interessantes. Claro que tem coisas que comprometem aquele que eu acredito, então eu não a considero. Mas aquilo que fortalece o que eu creio, aí naquilo eu posso corroborar com mais propriedade. E aqui a gente para pensar o seguinte: a Bíblia para você, qual é a sua importância? O que você faz com ela? Ela não deve, irmão, ser um livro aberto para ficar no Salmo 21, Salmo 23, Salmo 121, Salmo 90. Alguns acreditavam que fazia espantava mal os agouros. A Bíblia não foi feita para ser deixada aberta num determinado texto.
A Bíblia só vai ter propriedade quando ela é interiorizada em nossa vida. Lembra do verso da semana passada, de Hebreus capítulo 4, onde fala que a minha palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Deixa eu só corrigir aqui o texto, porque eu falei para vocês que era Hebreus capítulo 4, é isso mesmo, Hebreus 4, verso 12, eu fiquei na dúvida se era outro capítulo. Então, assim, que você faça bom uso, estude a Bíblia, irmãos, com oração, estude com o desejo de aprender, estude com o desejo de se aprofundar, faça valer, nunca leia a Bíblia de uma forma superficial, sem muita importância, ela quer causar um efeito positivo na sua vida, mas para o que ela quer causar, como está aqui no verso, para que ela faça aquilo que apraz a Deus, ou que traz prazer a Deus, eu e você precisamos abrir o coração e deixar, como diz o hino, né? Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de pá em pá, deixa a luz do céu entrar. Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você façamos bom uso na leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela tua palavra e nos ajuda e nos estimula a lê-la cada dia mais. Que o Senhor nos faça aprender, Senhor, e nos dá o desejo de sermos bons pesquisadores. Honre para a honra e glória do teu nome, Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um restante de sábado feliz e agradável. Uma boa semana para você. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.